como nós fizemos em adoração, porque o Senhor está entronizado acima dos querubins e de todos os reis da terra. Louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, aqui e para todos sempre, em todos os lugares da terra. Recebe o nosso culto, recebe o nosso amor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas. Eu peço que a luz de Cristo ilumine o nosso caminho e a tua palavra nos mostre a verdade dos céus e que não apenas possamos ouvir a tua palavra, mas praticar a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta hora. Que o Senhor nos encha da tua graça, do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela mostra o caminho para Deus. E nós sabemos que o caminho é muito mais do que um conjunto de verdades. É muito mais do que um conjunto de princípios. É muito mais do que teologia, filosofia. É muito mais do que qualquer coisa humana. A verdade de Deus, os caminhos de Deus se personificaram em Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Não existem outros, só tem um, Jesus. E se nós queremos chegar a Deus, andar nos caminhos de Deus, precisamos andar em Jesus. Jesus é o caminho de Deus para nós. Por isso que a Bíblia nos fala que nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, no qual nós temos ousadia e entramos no Santo dos Santos, ou seja, entramos na presença de Deus. E como diz Paulo, nós temos confiança de dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. E nós oramos, a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus. Então agora, Deus é nosso Pai, fomos recebidos, fomos perdoados, fomos reconciliados, voltamos ao paraíso, porque achamos o caminho, e o caminho é Jesus. E eu pensando nesta ideia de caminho para Deus, na realidade foi esse mês, em Lambari, nessa primeira quinzena que nós tivemos lá, eu preparei 2 mensagens. A primeira foi caminhos de morte. E a segunda mensagem foi caminhos de vida. Hoje eu vou repetir essa ministração, A Beth vai ter paciência, que ela já ouviu uma vez, ela vai ouvir de novo, mas nunca é a mesma coisa, né, Rickson? Então, e aí, irmãos, a ideia é nós olharmos para a palavra e encontrarmos o caminho de vida. E eu sigo aquele princípio do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que ele diz: antes de você dizer o que é, diga primeiramente o que não é, para que as pessoas possam compreender de uma forma muito clara. Nós queremos o caminho de vida, e o caminho de vida é Jesus. Não há outro caminho. Mas precisamos entender que fora de Jesus nós temos caminho de morte. Hoje eu vou falar de caminho de morte. Numa outra oportunidade, né, Nilton? Eu ministro sobre caminho de vida, não tem problema não. Outro mês, quando nós voltarmos, nós
damos continuidade nessa ministração. Mas, irmãos, caminhos, eles são sempre trilhados por pessoas. E por isso que a Bíblia é um livro de Gênesis e Apocalipse que conta muitas histórias, não é verdade, irmãos? A Bíblia tem um personagem principal, esse é Jesus. É o livro da história da redenção. Mas para se chegar a Jesus e mostrar a salvação em Jesus, a Bíblia vai mostrando a criação do mundo, a criação de um povo onde Jesus ia nascer e assim por diante. Então nós temos centenas, talvez milhares de histórias. E eu tomo emprestada a história do rei Acás para falar com vocês sobre caminhos de morte, porque alguém já trilhou esse caminho, e talvez num grau menor, ou quem sabe até maior, alguém de nós ou algum de nós está também trilhando por esse caminho, está replicando certas facetas da história desse homem, e nós, como eu disse, para andarmos no caminho de vida, precisamos de entender o caminho contrário, o caminho antagônico, o caminho que não é de Deus, para fugirmos de forma contundente e clara da caminhada da morte, para caminharmos segundo a vontade de Deus. Irmãos, o livro de Crônicas, ou os 2 livros de Crônicas, e os 2 livros dos reis de Israel contam a história dos reis de Israel. E você que lembra e conhece a história bíblica, né? Sabe que Deus libertou o povo do Egito com Moisés, eles andaram 40 anos no deserto, depois conquistaram a terra prometida com Josué. Josué morreu, entra o período dos juízes, que foi próximo a 500 anos, 480, 500 anos, e depois dos juízes entra o período dos reis de Israel, e aí vem então a monarquia em Israel. Depois de Davi, veio Salomão. Depois de Salomão, vem seu filho Roboão, mas o outro filho também reclama o trono, Jeroboão. E eu não vou entrar em detalhes, o fato é que a nação de Israel se divide em 2. O reino do norte, chamado Reino de Israel, ficou com 10 das 12 tribos, a capital Samaria. Depois, o reino do sul, conhecido como Judá, capital Jerusalém. E nós hoje vamos tratar então do rei Acás, que já foi do reino do sul, capital Jerusalém. E ele então diz o verso de número 1 do capítulo 28, como eu pedi para você permanecer com a Bíblia aberta, diz assim: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez, eu chamei atenção na leitura e chamo atenção agora, não fez o que era reto perante o Senhor. Ele não andou por caminhos retos, bons, de bênção. Não fez o que era correto na presença de Deus. Caminhos de morte. Eu tomo então, como eu disse, emprestada a vida de Acás, para nós analisarmos a história deste homem, diagnosticarmos, identificarmos caminhos de morte, para nós não reproduzirmos
E se porventura estivermos reproduzindo, que a gente se corrija nessa noite e saia do caminho de morte para o caminho de vida, do caminho de desgraça para o caminho de graça, do caminho errado para o caminho certo, do caminho das trevas para o caminho de luz, porque a nossa vontade, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus, imitar a Jesus, caminhos de vida. Amém, irmãos? Então vamos lá. Primeira característica de um caminho de morte, diz o verso de número 28. Fez e não fez o que era reto perante o Senhor, como seu pai Davi. Verso 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas de balaíns. Caminho de morte, meu irmão, é quando a pessoa, ela rejeita os bons exemplos e pratica e replica os maus exemplos. O que o texto está dizendo? Ele teve como modelo o pai de todos os reis de Israel, Davi. E ele não andou nos caminhos de Davi, que a Bíblia foi clara e contundente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que nós já aprendemos de início aqui? Que andar nos caminhos de Deus não significa que nós seremos perfeitos, infalíveis, incapazes de fazer coisas erradas, que seremos certinhos, perfeitos em tudo que formos realizar. Não, meu irmão, não. Porque Davi, segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, não foi um homem incólume ao pecado, não foi um homem que não pecou, não foi um homem perfeito. Muito pelo contrário, a Bíblia registra as suas falhas, os seus pecados, o seu adultério, a sua omissão dentro de casa, registra erros e erros e erros e erros de Davi. Mas da mesma forma que aquele homem errou, da mesma forma que aquele homem tomou caminhos errados, da mesma forma que aquele homem caiu, a Bíblia também mostra que aquele homem se levantou. Da mesma forma que ele desceu aos recônditos mais escuros do lamaçal do pecado, ele subiu nas nuvens, ele subiu nos lugares mais altos da reconciliação, da adoração, do louvor a Deus. Por isso que ele é, entre muitos autores bíblicos, dono de todos ou dos maiores e mais lindos salmos da palavra de Deus. Ou seja, da mesma forma que ele vaquejava, caía, pecava, ele também se arrependia. E ele tinha honestidade, sinceridade, verdade, humildade, e ele buscava restauração, buscava conserto, buscava livramento. Por isso que a Bíblia vai dizer: o justo cairá. Ou seja, nós podemos e vamos pecar, mas não permaneceremos caídos, nós vamos levantar em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, eu costumo dizer a seguinte frase: a questão do crente não é se ele vai ou não pecar. A grande questão da sua espiritualidade, meu irmão, presta atenção aqui em mim, não é se você está naquele campo, eu peco ou eu não peco, eu erro ou eu não erro. Nós vamos errar, infelizmente nós vamos errar. Mas a grande questão do crente não é se ele vai ou não. A questão é o que ele faz depois que peca. Aí sim que vai mostrar se ele é ou não é crente. Você está entendendo, meu irmão? O que você faz depois de um erro que vai mostrar o seu caráter, a sua personalidade, a sua espiritualidade, vai mostrar a essência, o âmago do seu ser. Se você vai ficar indiferente, alheio e vai continuar nesses caminhos de morte, ou você vai como Davi: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos.
Por isso que o Senhor vai ser digno quando punir-me. Mas cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Ficarei mais alto que a neve. Ele clama por misericórdia. Então, meu irmão, você é crente. Não se você não consegue errar, se você é sempre perfeito, você não vai ser sempre perfeito. Mas quando você erra, você se humilha, você se converte, você chora, você vai na presença de Deus, você pede perdão, você reconcilia, você vai atrás de quem você ofendeu, você resolve e conserta as coisas. Amém, irmãos? Então, o que o texto nos diz? Que ele não andou nos caminhos do rei Davi, mas ele tomou emprestado para si exemplos dos reis de Israel. Ele era filho de um homem chamado Jotão. E você lê no capítulo 27, que este rei Jotão, ele fez o que era reto e justo na presença do seu Deus. Ele foi neto do rei Uzias. E você lembra de Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O rei Uzias foi um homem honesto, temente a Deus, sincero. Ou seja, ele teve dentro da sua casa exemplos bons do seu pai de sangue. Ele teve bons exemplos do seu avô. Ele tinha por modelo o rei, o dono da dinastia israelense ou israelita, Davi. Mas ele não seguiu o exemplo de Davi, não seguiu o exemplo do seu pai Jotão, do seu avô Josias, mas ele foi para os reis de Israel, aqueles homens que se afastaram do Senhor, estavam adorando imagens fundidas de Balaíns. Ou seja, tinham trocados do Deus vivo do Deus verdadeiro. Por isso, meu querido e amado irmão, esta igreja aqui, a Koinonia, ela já vai aí para os seus 18 anos, 15, 16, Nilton, me ajuda aí. Oi? 15 de organização, uns 16, 17 de existência. Para a igreja, ela é ainda muito jovem, uma criança ainda. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aqui nós temos muitos bons exemplos de gente que ama a Deus, de gente sincera, de gente trabalhadora na obra, de gente convertida, de gente despreendida e liberal, de gente de oração, de gente amiga, de gente hospitaleira, de gente convertida e cheia da graça, da luz do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece, meu querido e amado irmão? É que nós temos sempre a tendência, a inclinação carnal que replica a experiência mundana. O que nós vemos aí? As pessoas sempre ficam atentas para apontar o dedo para os defeitos, para os erros, para as falhas das pessoas. Tem olhos para o ruim, mas não tem olhos para o bom. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque nós, como igrejas, entendendo caminhos de vida, contrastando com os caminhos de morte. Caminhos de morte é aquela pessoa que não segue bons exemplos, como eu falei. E ela vai replicar, reproduzir maus exemplos. Então aqui, nessa igreja, mesmo sendo uma igreja nova, nós temos gente, como eu falei, temente a Deus, hospitaleira, de oração e assim por diante. Mas a gente fica olhando para o defeito do irmão. Olha lá, aquele irmão é fofoqueiro, aquele irmão é adúltero, aquele irmão é isso, aquele irmão, aquela... Tira os seus olhos disso. Tira os seus olhos da pessoa que está fazendo coisa errada. Tira os seus olhos dos maus exemplos e ponha os seus olhos, o seu coração, fixe
naquilo que é bom, os bons exemplos. Como eu já falei para você, não se espera do crente a perfeição, porque perfeito no sentido absoluto só tem um, que é Deus. Nós somos pessoas pecadoras, lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. Então nós vamos olhar, sim, para pessoas pecadoras como nós, limitadas como nós, fracas como nós, vulneráveis como nós, porém, que tenham, e têm, e louvado seja Deus que tem bons exemplos, posturas dignas, posturas exemplares, posturas inspiradoras, posturas de servas e servos de Deus, que estão lutando contra este mundo, lutando contra as hostes malignas, lutando contra a carne e permanecendo fiel nesse mundo de trevas. Eu posso ouvir um amém, irmão? E tem aqui, então, olha isso. Comece a observar, eu não vou dar exemplo, porque eu posso, nesse exemplo, desprestigiar os irmãos como um todo, porque eu teria que dar exemplo de todo mundo aqui, e eu não tenho condições de fazer isso. Mas você sabe, você pode olhar, aquele irmão ali, ele tem isso de bom, ele tem isso de ruim, mas isso aí deixa para lá que ele vai tratar com Jesus. Mas eu vou tentar imitar isso, eu vou olhar, agora, o Rick eu posso pegar aqui, o Rickson tem isso, eu vou imitar isso, eu vou tentar reproduzir essa fé, esse desprendimento, esse amor que ele tem. Então, meu irmão, caminhos de morte é quando você fica reproduzindo só coisa errada dos outros, olhando só para o mal dos outros, mas deixando os bons exemplos, não de pessoas perfeitas, porque essas não existem, mas de pessoas que estão buscando servir a Deus e lutando como eu e você. Caminhos de morte, ignora, rejeita bons exemplos e fixa-se nos maus exemplos e reproduz esses maus exemplos. Segunda coisa que eu identifico como caminho de morte, e eu não vou ler o texto, mas encontra-se no versículo 3 até o verso 8, eu vou relatar. E a ideia é o seguinte: caminhos de morte é quando a pessoa infunde, imputa no outro dor e sofrimento. Você tem feito pessoas sofrerem? Você tem causado, pelas suas escolhas, suas decisões e suas posturas, sofrimento e dor em outras pessoas? Isso é caminho de morte. Olha o que o texto vai nos dizer e nos relatar sobre este rei Acás. Como eu disse, eu não vou ler, vou citar. O verso 3 e o verso 4 diz que no vale de Himom, ele queimou os seus próprios filhos vivos. Como é que é isso, pastor? No vale de Himom existia uma estátua muito grande de bronze, e ela era oca por dentro. Não se sabe exatamente a altura, uns dizem 3 metros, outros 4 metros, mas era uma estátua de bronze oca ao deus Moloque, e eles punham fogo por baixo. E aquela estátua, aquele bronze encandecia, ficava vermelho, incandescente. E aquele Deus tinha, ou aquela imagem, tinha as mãos estendidas. Aí eles pegavam bebezinhos vivos e colocavam na mão daquele Deus, pseudo-Deus, daquela imagem. E a criança literalmente era fritada viva, queimada viva. Diz o texto, ele queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios. Debaixo de toda árvore frondosa, ele queimava incensos a outros deuses. Quantos bebezinhos, quantos seus filhos não choraram a dor da morte, queimados vivos? O texto vai dizer que o Senhor amaldiçoou aquele homem e fez ele colher os frutos dos seus pecados, e ele então o entregou na mão do rei dos Círios. A Síria veio, atacou e levou grande, não relata quantos, mas levou para Damasco uma grande quantidade de escravos. Diz no verso 6 que Peca, filho de Remalias, num só dia
ele atacou Judá e ele matou 120 mil guerreiros de Israel, de Judá. Os valentes oficiais do rei foram mortos numa grande e estrondosa derrota. Todos os homens poderosos, 120 mil morreram. Diz agora o verso 7, um homem chamado Zicre, natural das regiões de Efraim, matou o herdeiro do trono, Maacéias. Matou o alto comandante do palácio e matou Eucana, o segundo na sucessão. Como se não bastasse tanta desgraça, agora os teus próprios irmãos do reino do norte, Israel, invadiu Judá. E diz o texto, e você pode me acompanhar no verso 8: os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e os trouxeram para Samaria. Meu irmão, você pode rapidamente imaginar que desgraça que foi esse tempo? Os filhos do rei, os infantes, os bebezinhos foram queimados vivos. Os herdeiros, os sucessores do trono foram mortos. O primeiro e o segundo. Os Círios vieram lá e infundiram grande derrota. Uma guerra, e eles perderam a guerra e levaram e saquearam tudo e levaram grande quantidade de escravos. Veio esse Zicre, como eu citei, matou 120 mil homens poderosos do exército de Judá. Os seus irmãos, que eram para proteger, para ajudar, vieram, saquearam, destruíram e levaram 200 mil mulheres, crianças, filhos e filhas, escravos. Você pode imaginar quanta dor, sofrimento, quantas lágrimas, quantas perdas, quantas desgraças. E é isso, meu irmão. Caminho de morte não faz apenas a pessoa chorar, mas faz toda a família chorar. Eu queria que você imaginasse, você pensasse nisso. Você nasceu de uma mãe, você nasceu de um pai. Você é e foi a alegria de um avô, de uma avó ou de avós. Tem os dois lados, né? Você, não sei se teve muitos irmãos ou poucos, mas irmãos, tios, primos, primas. E quantos de nós não temos amigos mais chegados do que irmãos? E quando nós tomamos caminho de morte, meu irmão, nós não imputamos somente a nós dor e sofrimento, mas nós também imputamos nos outros dor e sofrimento. E olha aqui, por causa da loucura, das abominações, do pecado, da rebeldia, do virar das costas para Deus, pelos caminhos errados que esse homem traçou para a sua história, quanto sofrimento, quantas pessoas morreram, quantos bebês morreram, quantos pais de família, quantos aqui são números gigantescos, centos e tantos mil escravos, homens, mulheres, mortandade de toda sorte, de todos os lados. Você tem que pensar, meu irmão, que quando você, eu, nós pecamos, a Bíblia vai dizer que nós vamos colher o fruto desse pecado. Talvez não imediatamente, talvez a médio prazo, a longo prazo, mas sempre nós vamos colher. E quando isso acontecer, não só você vai chorar, mas muita gente junto com você vai chorar. Quando um filho entra nas drogas, não é só ele que sofre, a família sofre.
Não é assim, irmãos? Caminho de morte imputa nas outras pessoas também dor e sofrimento. E eu queria que você pensasse nisso, meu irmão. Que nós estamos interligados. Nós somos como correntes. Você é um elozinho dessa corrente, que está ligada em tantos outros elos, assim como igreja. Por isso que a Bíblia diz que quando um servo de Deus sofre, a igreja chora com ele. Quando uma pessoa se abate, a igreja se abate junto. Nós tivemos um momento de oração aqui, oramos por pessoas enlutadas, que estão sofrendo e chorando. Oramos por pessoas internadas, acamadas, enfermas. Porque a dor do outro causa dor em nós. O sofrimento do outro causa sofrimento em nós. Então nós temos que entender que quando nós tomamos caminhos de morte, com toda certeza, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, mas nós vamos causar isto, dor e sofrimento em muitas outras pessoas também. Também. E meu irmão, eu quero que você pense comigo, à luz daquilo que Paulo fala em Romanos. Todos os que creem têm por pai a Abraão. Você crê em Deus, irmão? Diga amém. Você crê em Jesus? Diga amém. Então a Bíblia diz que todos os que creem têm por pai a Abraão. No nosso DNA espiritual vai aparecer o código genético espiritual de Abraão. E lá em Gênesis capítulo 2, 12, Deus fala para Abraão e os seus descendentes. Você é descendente de Abraão, amém, irmão? Se você crê, você é. E Deus fala assim para Abraão e os seus descendentes: eu abençoarei todas as terras, todas as nações, quando você abençoá-las. Eu amaldiçoarei quando você amaldiçoar. Se tu uma bênção, as nações da terra serão abençoadas por sua vida. Caminhos de morte, meu irmão, é quando então nós negamos a nossa origem. E ao invés de sermos bênção para as pessoas, nós somos maldição. Imagine aquele rei, na qualidade de rei, ele foi colocado no trono de Judá para abençoar aquela nação, para promover graça, prosperidade, saúde, felicidade, espiritualidade para aquela nação, para aquele povo. Mas, ao contrário, o que ele produziu? Dor, sofrimento, morte, idolatria, cativeiro, empobrecimento, sofrimento. Então, meu irmão, caminho de morte é quando nós imputamos dor e sofrimento, ou seja, quando nós deixamos de ser o que somos, a nossa bênção na mão de Deus. Deixamos de ser filhos de Abraão, deixamos de abençoar nossa casa, deixamos de abençoar para amaldiçoar. Em outras palavras, meu irmão, você foi colocado nesta casa, nesta família. Aí você pode falar: mas meu pai não era perfeito, minha mãe fez isso comigo, meu avô era um cafajeste, não sei o... Mas você nasceu lá porque Deus quis. Porque Deus queria que você fosse bênção ali. Ao invés de ser bênção, você está sendo maldição. Deus colocou você naquela família para você fazer aquela família sorrir e não chorar. Ela está chorando ou sorrindo por causa de você. Você está nessa igreja para ser bênção. Ou você está nessa igreja para imputar dor e sofrimento. É o caminho de morte, é o caminho de vida. Percebe, meu irmão? Então, amado irmão, Acás deixou de ser bênção e produziu maldição.
deixou de produzir saúde, paz, felicidade, e foi um homem que produziu dor e sofrimento naquela nação. Mas o texto continua mostrando para nós caminhos de morte que aquele homem trilhou. E agora eu quero ler com você a partir do verso 16 até o verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 16 em diante. Naquele tempo, mandou o rei Acaz pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edonitas e derrotaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederode, Socó e as aldeias, Timna e as aldeias de Gingo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Meu irmão, eu já pintei um quadro triste aqui para você. Ele rejeitou os bons exemplos e replicou maus exemplos. Não focou no bem, mas se fixou no mal. Ao invés de ser bênção, foi maldição. Ao invés de produzir prosperidade, alegria, ele produziu dor e sofrimento às outras pessoas. As coisas estavam indo de mal a pior. O que nos diz o verso 16? Naquele tempo, o rei Acaz, ao invés de se arrepender, de reconhecer as suas falhas e pedir ajuda a Deus, ele foi pedir ajuda para quem? Para os próprios inimigos. Ele foi pedir para a Síria, que já tinha entrado lá, já tinha feito mortandade, desgraça. E quando as nações vizinhas viram que ele estava fraquejando, cambaleando, impotente, o que vieram? Os edonitas, vieram os filisteus, e todo mundo quis tirar uma casquinha, e todo mundo foi trazendo mais dor, mais dor. E aquele a quem ele pediu ajuda, veio e tomou os despojos, invadiu o palácio, levou as riquezas do rei Acaz e da nação de Judá. Isso porque aquele homem, no momento de sofrimento e dor, ao invés de se converter e voltar para Deus, permaneceu no seu caminho de dureza, tentando resolver as coisas ao seu modo, à sua maneira, segundo as suas compreensões, os seus raciocínios, ou como a gente costuma dizer, o seu achômetro. Caminho de morte é quando a pessoa continua se embrutecendo, não se arrepende e não pede ajuda para Deus e tenta resolver as coisas do seu jeito. Talvez você conheça alguém assim, né, irmão? Talvez você seja assim.
Tiago diz, para não sermos homens, aí no sentido genérico, homem no sentido de humanidade, não somente no sentido de masculinidade, mas homens e mulheres de dura cerviz. O que é dura cerviz? Aquele homem, vamos dizer, do português claro, aqui temos a cervical, né? Né, doutora? Ele não consegue abaixar a cabeça. Ele não consegue se humilhar. Dura cerviz. Alguém que não consegue abaixar a cabeça. Alguém que não consegue se humilhar. É o que nós estamos vendo aqui. Caminho de morte é caminho de soberba, caminho de dureza, caminho de obstinação, caminho de pecado, caminho de alguém que não se volta para Deus. Temos um hino no nosso inário, né? Novo cântico, que diz assim: se sofrimento te causei, ó Deus, perdão, Senhor. Se duro e triste foi o meu andar, perdão, Senhor. Querido, sabe o que está acontecendo conosco? Secaram-se as lágrimas do nosso rosto. Nós não conseguimos mais chorar os nossos pecados, chorar as nossas dores, chorar os nossos erros. Nós continuamos embrutecidos e endurecidos, tentando resolver as coisas do nosso jeito, à nossa maneira. E o que aconteceu? Ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioraram. E eu queria dizer isso, caminhar por fim com você, meu irmão. As coisas só vão melhorar na nossa vida quando a gente entrar, como diz a palavra, pelo caminho apertado, mas é o caminho de Deus. Pelo caminho estreito, mas é o caminho de Deus. Pelo caminho baixo, que você só anda de joelho, mas é o caminho de Deus. Porque pelo caminho largo, as coisas só vão piorar. E foi isso que aconteceu com o rei Acaz. Pediu ajuda para todo mundo. E todo mundo que ele pediu ajuda foi lá e deu a pancada. Foi lá e imputou a ele mais dor e sofrimento e destruição. Caminhos de morte. E eu termino aqui, queridos e amados, em quarto e último lugar, caminhos de morte. É um caminho de rebelião contra Deus. Versículo 22 a 25, e eu termino. Olha aí, irmãos, o que aconteceu. Versículos 22 a 25. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Meu irmão, eu vou usar uma expressão popular aqui. Não me entendam mal, mas eu vou usar essa expressão. Você já viu aquela pessoa que chega e fala para você assim: a minha vida está, desculpa a expressão, uma merda. A minha vida está uma desgraça. A minha vida está muito ruim. A minha vida vai falando palavras e termos horríveis. E aí ele fala assim: a minha vida já está no fundo do poço. Aí entra uma outra frase popular que diz assim: já que eu estou no inferno, o que custa passar o capeta? Já escutou isso? Que ele acha que ele já chegou no fundo do poço. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão.
É uma ministração que eu fiz há uns 6 ou 7 anos atrás, lá em Lambari, que eu dei o seguinte tema: não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Às vezes a pessoa, na ilusão de já ter chegado no fundo do poço, aí ela quer, volto numa outra expressão popular, para ser bem direto com vocês, ele chuta o pau da barraca. E ele fala, agora eu vou. Mas só que ele ainda não chegou no fundo do poço. Não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E essa é a história de Acás. E meu irmão, eu quero dizer isso para você, que muitas pessoas falam assim, não, o inferno é o fundo do poço. E eu queria dizer para você, meu irmão, que ainda está pertinho do fundo, mas o inferno ainda não é o fundo do poço. Não, pastor, não, você vai abrir Apocalipse, diz lá que Deus vai lançar Satanás no inferno e todos os seus anjos e aqueles que o seguiram. Depois Deus vai pegar o inferno e lançar no lago do fogo. E aí, diz o texto, a saber, a segunda morte. Ou seja, meu irmão, ainda depois que a pessoa está no inferno, Deus vai pegar o inferno e jogar no lago de fogo. Então a coisa vai piorar mais ainda, além do inferno. Misericórdia, irmão, não é não? Misericórdia. E é isso que o texto está mostrando para nós. Quando ele viu que ele não recebeu ajuda de ninguém, e as nações que ele pediu ajuda vieram e bateram mais, ele ficou obstinado, petrificado, impermeabilizado no seu pecado. E aí o que ele fez? Então, já que os deuses dos assírios estão ajudando, eu vou adorar eles. E aí o que ele fez? Ele se volta para o Deus de Israel, o Deus de Judá. Ele entra no templo, aquele templo magnífico que Davi passou mais de 40 anos ajuntando todas as riquezas, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tudo juntou 40 anos, para que o rei Salomão, depois que ajuntou tanto para fazer aquele templo lindo que nós encontramos no texto, o que ele fez? Em pedaços. Ele entrou lá e despedaçou tudo que tinha, ele pôs em pedaços. E ele mandou, fechem a porta, ninguém mais entra aqui, e vamos adorar os deuses da Síria. Meu irmão, sabe o que acontece? A Bíblia é sábia. Um abismo chama outro abismo. E a pessoa só vai afundando, só vai afundando. E ela só vai obstinando e só vai se destruindo quando ela não se arrepende, não se volta para Deus. E eu termino, irmão, dizendo isso, que caminhos de morte são caminhos que não põem o pé no freio. Não foca Deus, não pede a graça, o perdão, a misericórdia. E ele teve exemplos de muitos e muitos reis, sem dizer e mencionar o próprio rei Davi, que muitas vezes foi perdoado por Deus, mas ele não. Ele continuou na sua loucura, no seu pecado, na dureza do seu coração. Por isso, meu irmão, o meu apelo a você nessa noite, eu não sei no que você se meteu. Eu não sei a profundidade desse buraco que você está. Eu não sei a escuridão das trevas que envolveram a sua alma. Eu não sei como está a sua vida, como está despedaçada, prejudicada, ou seja, enfiada no mal. Mas uma coisa eu sei: o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o sangue do Senhor é maior, ele pode restaurar a sua vida, ele pode libertar a sua vida, e ele pode tirar você do caminho de vida, de morte, e colocar você no caminho de vida.
Então, meu irmão, nós vimos a história de um homem que entrou e morreu num caminho de morte. E que nós hoje possamos fugir disso. E todas essas facetas tão agudas e profundas da história desse homem, que muitas vezes são replicadas em nós, mas num grau um pouco menor, mas não deixa de ser mal, que nós possamos tirar da nossa vida e buscar um caminho de restauração, um caminho de conserto, porque diz a palavra: o justo cairá, mas não ficará prostrado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é maior. O braço de Jesus é maior. Por mais pecador, por mais nojento, por mais asqueroso que a gente seja, Jesus nos enxerga e se move em nossa direção. E Ele toca a nossa vida e conserta a nossa alma. E que nós experimentemos isso nessa noite para a glória de Deus. Amém. Pastor Nilton.